trazer agora a informação dessa situação que aconteceu em Mossoró, quando um PRF de 34 anos foi afastado das funções desde o último dia 23 de janeiro. Isso já esse ano. A novidade é o seguinte, hein? O patrulheiro foi indiciado por lesão corporal leve. O processo segue tramitando no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, aguardando a manifestação do Ministério Público. A gente vai trazer agora, o advogado vai conversar comigo. O advogado do garoto, não é do PRF. O advogado de uma das vítimas que está com a mãe do garoto e que vai conversar comigo agora. Deixa eu conversar com o nome dele. Doutor Tiago Gugel. Doutor Tiago, primeiro, muito grato por participar aqui conosco ao vivo nesse momento, aqui na nossa TV Ponta Negra. Seja bem-vindo ao Patrulha da Cidade. E aí, como é que o senhor recebeu essa decisão agora do indiciamento do patrulheiro, hein? Boa tarde. Salatiel, boa tarde aos telespectadores aí da TV Ponta Negra. Estamos agora aguardando, Salatiel, o posicionamento do Ministério Público sobre o caso. Ainda existem alguns documentos, alguns laudos que juntaremos aí ao processo, mas como todos podem ver, as imagens falam por si. A atitude desse indivíduo totalmente descabida, totalmente desmedida, desnecessária e que agora todos estão tendo acesso aí, né, pela televisão, o que foi que ele fez. Ô doutor, e deixa eu aproveitar também, eu estou agora revendo aqui as imagens, tá? A gente está mostrando mais uma vez essas imagens e dá para ver lá no cantinho, do lado direito da tela, quem está assistindo agora, que existiam testemunhas. E parece que algumas crianças estavam ali e outras pessoas perceberam isso, não é verdade? Essas pessoas ajudaram também, né, testemunhando aí o que eles presenciaram nessa noite? Veja bem, Salatiel, essa cena ocorreu em um sábado, no final da tarde. Então, como todos sabem, esse ambiente de condomínio, os adolescentes, as crianças ficam na área de lazer, é muito comum. E aí, essa atitude foi sim presenciada, tiveram depoimentos aí de testemunhas, né? Mas as pessoas também, elas se sentem acuadas, se sentem com medo, devido a essas agressões, um indivíduo que tem um grande histórico de agressões. A todo momento tem aparecido pessoas relatando casos semelhantes que ocorreram no passado, né? E aí nós fazemos também através aqui da TV Ponta Negra esse apelo para que pessoas que anteriormente foram agredidas por ele e pessoas também que presenciaram, que talvez não apareça na câmera, para que também possam dar o seu depoimento e ajudar no caso. É que a gente pode falar também, acho que a mãe da criança está aí ao seu lado, a mãe de uma das vítimas, né? A informação, a gente inclusive obteve aqui o acesso ao livro lá do condomínio, que faz os registros do que acontece lá. Um livro que fica na portaria, né, que fica lá com segurança, com vigilante. Tem uma informação também que um desses garotos, não é, há uma queixa. Não que isso justifique, porque eu não concordo com a agressão de jeito nenhum, não justifica absolutamente nada dessa agressão do PRF. Mas é verdade que um desses garotos é considerado problemático lá no condomínio. Essa mãe que está ao seu lado aí sabe, pode falar a respeito disso, pode testemunhar em defesa do garoto. Boa tarde, Salatiel. Eu me chamo Isabelita, eu sou mãe de eu sou mãe do garoto de 12 anos, né? E todas essas reclamações no livro do condomínio só vieram após o acontecido, que relata e fala mal da outra criança, a criança de 14 anos, né? Então todos esses relatos foram feitos após a agressão, no dia 22. Há quanto tempo a senhora, seu filho, a sua família moram aí nesse mesmo condomínio onde mora o PRF? E aí eu pergunto isso para saber se já existia algum tipo de histórico em outro momento, em outro dia, né, de violência por parte dele. Ou a senhora nunca presenciou ou tomou conhecimento de algo do tipo? A gente já mora no condomínio há 11 meses, né? Vai fazer 11 meses agora. Dentro do condomínio eu não escuto muito relato, porque eu pouco frequento a área de lazer, o hall do prédio, né? Mas em lugares externos, sim.
já ouvi falar, a gente tem relatos do quanto ele é uma pessoa difícil de se lidar, né? E ao meu filho já foi a segunda agressão, né? A primeira agressão eu tentei resolver como pais que dessem e tenham uma boa conversa, né? Que no caso ele levou um aluno dele para a área de lazer do prédio e no jogo de futebol meu filho houve um desentendimento com essa criança, mas se resolveram, mas ele achou que a desculpa do meu filho não era suficiente e tentou resolver do modo dele. Então eu desci, conversei com ele e nem tinha completado 2 meses dessa primeira agressão, ele voltou a agredir meu filho novamente. A senhora pretende continuar morando aí no mesmo condomínio ou a família pensa até em sair e procurar outro local para morar? Como a gente já está no processo de compra, né, já está desde o dia que entrou, então a gente no caso, morador, né? Ele é que era inquilino, então ele já se retirou do condomínio, ainda passou alguns dias lá, como se nada tivesse acontecido, vivendo a vida dele normalmente, mas a gente é morador mesmo, eu e minha família. Ok. Eu tenho uma última pergunta para fazer à senhora. O que é que a senhora espera da polícia nesse caso e o que é que a senhora pede que a justiça faça em relação às agressões que seu filho e esse outro garoto sofreram por esse patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal aí em Mossoró? Eu não sei se é um pedido meio certo que eu vou fazer, né? Mas que a investigação seja feita da forma correta, né? Relatando o que realmente aconteceu, fazendo justiça diante de tudo que aconteceu, porque não existia nenhuma ameaça do meu filho e da outra criança, como ele mesmo relatou, com um canivete ou qualquer outra coisa. As imagens por si só já provam que não houve isso, não houve nenhuma ameaça por parte das crianças a ele, nem ao filho dele. Então eu só peço justiça pelo meu filho e pela outra criança, né? Que até hoje tem danos. Meu filho não desce só, meu filho não sai só. Meu filho perdeu a liberdade dele porque eu, enquanto mãe, não me sinto segura em deixar ele participar das festas infantis, de ir ao shopping com a mãe dos coleguinhas, de participar das aulas dele de futebol. Eu não me sinto segura, não me sinto bem deixar meu filho só, sem a minha companhia e nem sair de casa com ele. Imagino e sou solidário à senhora, a seu filho nesse momento, tá? Agradecendo a gentileza da senhora, agradecendo também aqui a participação do doutor Tiago. Doutor Tiago, obrigado, viu, por ter falado conosco e trazer esse caso aqui a todo o público do nosso Patrulha da Cidade. Estamos aqui à disposição, tá? Um abraço para o senhor, tenha um bom dia. Ainda falando sobre esse assunto, a defesa do PRF, a defesa do policial envolvido nesse recente incidente com um adolescente de 14 anos e com outro de 12, ela vem a público esclarecer os fatos e reafirmar a necessidade de uma análise criteriosa do contexto que levou à ocorrência. Diz a defesa que nos últimos meses o cliente tem enfrentado uma série de dificuldades emocionais e familiares. Diz que há quase um ano ele e a esposa e seus 3 filhos foram vítimas de uma tentativa de assalto, na qual um disparo quase atingiu a esposa dele e seu bebê. E esse episódio gerou impactos profundos em sua vida, agravados pelo recente período de internação de um dos seus filhos, que exigiu sua dedicação integral por 10 dias consecutivos. O adolescente de 14 anos envolvido nesse incidente, diz a defesa do PRF, já havia protagonizado diversos episódios problemáticos dentro do condomínio, a ponto de ser formalmente notificado para deixar o local. Entre as reclamações, constaria a ameaça reiterada de esfaquear o filho do policial, motivada pelo fato de que, em uma ocasião anterior, o policial repreendeu por dirigir palavras ofensivas a uma menina de 12 anos. Desde então, o adolescente passou a desafiá-lo com ameaças dirigidas ao seu filho no dia da ocorrência. Inclusive, o adolescente encontrava-se armado com um canivete, diz a defesa do patrulheiro. Essa situação vai envolver a escuta especializada de pelo menos 3 crianças. Diante desse histórico de ameaças, diz a nota, e do contexto do estresse pós-traumático vivido pelo cliente,
Sua reação não pôde ser analisada de forma isolada. As imagens completas do episódio demonstram que ele inicialmente se afastou da situação, mas ao ouvir novamente ameaças em relação ao filho dele, e que o adolescente acumulou inclusive diversas reclamações que constam lá no livro, né, de outros moradores, incluindo ameaças por telefone contra um jovem que mantinha um relacionamento amoroso com a moça por quem ele nutria interesse. Esses fatos podem evidenciar um padrão de comportamento que precisa ser considerado na avaliação do ocorrido. A defesa reitera a confiança na justiça e espera que os fatos sejam apurados com a devida imparcialidade, sem pré-julgamentos, garantindo que todas as circunstâncias sejam devidamente analisadas para um julgamento justo. É o que diz o advogado de defesa do PRF, que agora está indiciado e que aguarda-se aí agora o momento em que o Ministério Público possa também dar a sua opinião sobre o fato, né? O advogado mandou também aí umas fotos. Pode colocar as fotos. As fotos é de um registro feito no livro lá do condomínio. Aquilo que o advogado disse agora na nota, né? Que o adolescente, o garoto de 14 anos, ele já teria provocado algumas situações lá no condomínio e que teria sido registrado isso tudo no livro do condomínio, aquele livro que registra o que acontece, né? Tem outros registros feitos aí também. A mãe já do outro adolescente acabou de falar com a gente, dizendo, segundo ela, que tudo foi feito e só veio à tona depois do episódio, né? A data está ali, ó, do dia 18/1, 18 de janeiro. Isso foi o registro do filho do PRF em relação a um canivete, que o garoto de 14 anos estaria armado. O fato é, nada justifica, na minha opinião, que um homem, que um cara com 1,70 m, 80 m, policial treinado, preparado, né? Mesmo, entendo, ele teve aí, a família foi vítima de um assalto, uma bala foi disparada contra a mulher, perto do filho, ele ficou com trauma. Ok, entendo, compreendo e sou solidário. E por que é que ele continuava trabalhando se ele estava com esse problema? Se a pessoa está com um surto, se eu tiver um surto, um problema aqui em casa, com a minha família, enfim, um problema de saúde, eu vou chamar a direção da empresa e vou dizer, olha pessoal, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho mais condição emocional de estar apresentando o programa e gostaria de pedir aí uma licença, né? Gostaria de uns dias para eu me tratar, para eu me cuidar. Eu faria isso, eu, Salatiel de Souza, eu. Mas me parece que ele não pediu isso, né? Eu não tenho essa informação, né? A gente não tem a informação de que ele estava, pelo contrário, a informação é que ele estava trabalhando normalmente, né? Mas vamos continuar acompanhando esse caso aí, que ainda isso vai render muito, tá? Não tenha dúvida.